Pessoal, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem, dependendo do horário que vai assistir essa aula. Então, nós estamos iniciando aqui uma aula de matemática, aula destinada aqui aos alunos do oitavo ano A. E a gente vai aqui, bem dizer, revisar algumas coisas que nós já vimos sobre os números racionais. Então, na aula anterior, nós falamos a respeito dos números racionais. Os números racionais são todos os números representados em forma de fração. Nós chegamos a apresentar essa parte aqui do livro, né? Nós vimos aqui uns exemplos e expliquei para vocês que todo número racional ele é escrito dessa forma aqui, forma AB, em que esse B é chamado denominador, ele é diferente de zero, e esse A ele é o numerador da fração. Falei para vocês que o B representa o todo, o inteiro da fração, e o A representa uma parte, a parte que nós estamos representando. Porque fração é uma parte, é uma porção de um inteiro. E também falei que o conjunto dos números racionais, eles são representados por essa letra Q. É só lembrar que Q é a inicial da palavra quociente. Quociente tem a ver com divisão, é o resultado da divisão. Então, uma fração ela é uma divisão, ela é uma parte de um inteiro e uma divisão. Toda vez que você tiver, por exemplo, se eu colocar bem como exemplo, 2/3, então aqui nós temos uma divisão de 2 por 3, certo? 2/3 representa uma parte de um inteiro. Qual seria esse inteiro aqui no caso? O inteiro seria 3/3. Então a ideia é que eu tenho alguma coisa que representa, por exemplo, 3 partes. Se eu, por exemplo, desenhar aqui uma folha, vamos supor uma folha aqui na horizontal, e essa folha, ela está aqui dividida em 3 partes iguais. Então, suponhamos que as 3 partes aqui sejam partes iguais. Então, imagine que uma das 3 partes eu pinte, certo? Eu estou pintando aqui uma das 3 partes. Então, as outras 2 partes que ficaram sem pintar, eu pergunto, qual é a fração correspondente dessas 2 partes? Das 2 partes que não estão pintadas. Então, nós vamos representar com essa fração que está aqui embaixo, aqui, ó. Ou seja, são duas partes de um total de 3. Então, em cima fica o número de partes que eu estou considerando, que são as partes que não estão pintadas. Na parte de baixo fica o total de partes que estão divididas aqui, essa folha, são 3 partes. Então, em cima representa a parte, embaixo representa o todo. Então, fica 2/3, a fração correspondente. Então, na aula anterior também, a gente trabalhou com essa parte de a representação dos números na reta numérica. Eu expliquei para vocês um pouquinho dessa reta. Então, aqui, ó, por exemplo, como é que faz para localizar um número na reta numérica? O que nós vamos observar? Um jeito fácil de fazer a localização desses números é fazendo a divisão dos números, né? Você vai dividir o numerador pelo denominador e descobre o correspondente. Foi isso que nós fizemos na aula anterior. Mas aqui você pode observar como ele quer saber qual é a localização do número 1/4, 1/4. Então, basta você observar que do 0 até 1, nós vamos dividir em 4 partes. Então, aqui nós temos a primeira parte. Logo em seguida, aqui tem outra parte, ó, 2 partes, depois 3 partes, e por fim, a última parte. Então, cada tracinho desse representa 1/4. Certo? 1/4 desse tamanho total que tem aqui, de 0 até 1. Então, aqui, a primeira dessas partes, nós vamos ter 1/4. A segunda da outra parte, a segunda aqui, ó, no caso, seria o quê? Bem aqui onde eu estou marcando, seriam 2/4. Ficou legal esse 2 aí, mas daqui aqui seriam 2/4. E bem aqui, a terceira vai ser 3/4. E a última parte, que é essa bem aqui, exatamente no ponto B, que tem o número 1, vai ser a fração inteira, 4/4. Porque no momento que eu divido 4 por 4, o resultado é 1. Então, forma 1 inteiro. Então, você percebe que 1/4 deve estar bem aqui nessa posição na reta. Mas aí, na dúvida, você pega e divide 1 por 4 e vai dar
0,25 aqui, né? Então, 0,25 cada parte dessa, mais 0,25, que vai dar 0,5, que é exatamente a metade, mais 0,25, que vai dar 0,75. E assim vai, e assim nós vamos localizando os números na reta numérica. Teve um exemplo na aula passada, que foi esse bem aqui. Para representar na reta numérica o número racional menos 11 terços. Aí eu representei na aula anterior somente dessa forma, menos 11 terços. Só que o livro ele colocou aqui em forma de número misto, né? Não sei se vocês já viram isso, a representação de número misto, mas olha, esse número bem aqui, menos 11 terços. Se você pegar, vamos pegar só o número 11, vou lá para a página mesmo aqui no quadro aqui, é 11 terços, vamos aqui ver aqui um cálculo rapidinho, só para vocês terem ideia aqui. De novo, vamos trabalhar com ela. Então, eu tenho aqui 11 terços. Esqueça lá o sinal de menos, depois nós vamos ver aquele sinal de menos. 11 terços. Como eu disse, toda fração é uma divisão. Então, vamos fazer aqui uma divisão para nós descobrirmos qual é a fração mista desse valor. A ideia é descobrir a fração mista. O que é uma fração mista? É uma fração que tem uma parte inteira e a parte da fração mesmo considerada, que sobra. Então, olha, quando eu pego aqui 11 e divido por 3, você vai ver que 11 por 3, o resultado é 3. E 3 vezes 3 são 9. Aí, para mim descobrir o resto, eu subtraio aqui esse número 11 pelo 9. Então, 11 menos 9 vai sobrar 2. Sobraram 2. Então, o 2 vai ser o resto. Não dá para dividir o 2 por 3. Aqui, nesse momento, eu não quero transformar esse número em número decimal, eu quero transformar em fração. Então, para a gente colocar a fração, como é que vai ficar a fração disso bem aqui? Ó? Veja bem, o resultado da fração, o resultado dela, que é o quociente, o resultado foi 3. Esse 3 representa o inteiro da fração. Vai ser o inteiro. É o númerozinho que fica à esquerda. A fração, o que vai ficar aqui no denominador é o divisor. Ou seja, o divisor aqui foi quem? Foi o número 3. Então, esse 3, ele fica aqui na parte de baixo da fração. E a parte de cima, aqui dessa fração, vai ser justamente o resto que sobrou. Então, o 2 aqui, que é o resto, ele é que vem para cá. Então, 11 terços é o mesmo que 3 inteiros e 2 terços. Para a gente pegar melhor isso aqui, vou fazer um outro exemplo. Se nós tivermos, por exemplo, 15 quartos. 15 quartos. Eu quero descobrir qual é a fração mista que resulta isso. Lembrando que para ter uma fração mista, o denominador ele deve ser maior que aliás, o numerador, que está na parte de cima, deve ser maior que o denominador. Nesse caso, pessoal, veja bem, 15 quartos, eu vou fazer essa continha bem aqui, só fazer aqui uma separação para não ficar muito misturado. Então, eu vou dividir bem aqui 15 quartos, 15 por 4, vamos ver como fica essa divisão. Eu estou convertendo um número, uma fração própria, né? Vamos transformar ela em um número misto. Então, 15 dividido por 4. Quantos 4 cabem aqui no 15? Então, nós vamos perceber que vão ser 3. 3, 4. 3 vezes 4 são 12. Aí, 15 eu subtraindo 12. 15 menos 2, 12 vai sobrar 3. 3 não dá para dividir mais por 4. Então, já terminou aqui a conta. Então, vamos montar aqui a fração. Como é que fica? O inteiro, como eu falei, o inteiro, a parte inteira da fração, vai ser o resultado da divisão. Então, aqui é o inteiro. Aí você coloca a barrinha fração. O número que vem para baixo, a parte de baixo aqui, denominador da fração, vai ser o divisor. Então, o número que fica aqui é o 4. E o número que vem para a parte de cima aqui do numerador vai ser o resto. Então, o resto aqui, no caso, foi 3. Você coloca ele bem aqui. Então, 15 quartos é o mesmo que 3 inteiros, que a gente lê assim. Toda vez que tiver no lado esquerdo, a fração a gente chama de inteiro.
3 inteiros e 3 quartos. Certo? Professor, se eu quiser percorrer o caminho inverso, se eu, por exemplo, vamos tentar aqui fazer as duas frações que nós fizemos. Se eu quiser percorrer o caminho inverso, por exemplo, eu tenho aqui 3 inteiros e 2 terços. Gente, mas tá ruim de riscar aqui, não vai dar para riscar aqui não. Vou botar bem aqui embaixo. 3 inteiros e 2 terços. Como é que faz para transformar esse valor em uma fração mesmo, sem ser com essa parte inteira? Pessoal, o procedimento é simples. Você vai multiplicar esse 3 pelo 3 aqui, ó. Multiplica o denominador pela parte inteira. Vou até colocar o sinalzinho de vezes aqui. Certo? Você vai multiplicar ela pelo 3. E o resultado você vai somar com 2. Deixando na parte do denominador, deixando o que já existe. Qual é o que já existe, o denominador? O 3. Então, o procedimento é esse. Você deixa aqui o denominador. Qual é o denominador? Que é esse mesmo aqui, ó. Ele vem para cá, repete ele. E na parte de cima você faz esse procedimento. Você faz assim, ó. 3 vezes 3 mais 2. Isso aqui é um procedimento normal, tá? Você voltar na divisão, descobrir o resultado que era anteriormente, o resultado inicial, o dividendo. É o mesmo procedimento. Então, aqui fazendo esse cálculo, ó, repete aqui o denominador 3. Aí você vai ver que 3 mais 3 são 9. 9 mais 2 vai dar 11. Então, bem aqui vai ficar exatamente 11 terços, que é a fração que nós tínhamos feito lá no início. Se eu pegar esse resultado que nós acabamos de achar, o 3 inteiros e 3 quartos, e eu quiser saber qual é a fração que representa esse valor, para a gente fazer um cálculo, para somar, explicar aí qual é a fração. Então, você faz bem o procedimento. Você coloca aqui no denominador o que já está na posição do denominador 4, que no caso aqui ele representa o divisor. E na parte de cima você vai multiplicar aqui o 4 pelo 3 e vai somar com a parte de cima do numerador. Então vai ficar assim, ó, 4 vezes 3 mais 3. Então, quando eu faço essa continha bem aqui, eu repito aqui o denominador, deixa esse negócio aqui não atrapalhar. Eu repito aqui o denominador, 4, e 4 vezes 3 são 12, mais 3 vai dar igual a 15. Então, aqui a fração vai ser 15 quartos. Então, por aí vocês perceberam que não é difícil fazer essa transformação. Então, voltando aqui para o exemplo, é por isso que menos 11 terços ficou menos 3 inteiros e 2 terços. Então, pessoal, esse 11 terços, menos 11 terços, ele ficou localizado bem aqui pertinho do menos 4. Né? Ele está entre o menos 3 e o menos 4, mais perto aqui do menos 4. Por quê? Porque se você dividir mesmo 11 por 3, quando você faz a divisão aqui de 11, vou tentar fazer logo aqui para não voltar para a tela, 11 por 3, você vai ver que aqui vai dar 3, aí 3 vezes 3 dá 9, aí 11 menos 9 sobram 2. Aí aqui se a gente divide para descobrir onde é que está o número, a gente vai colocar aquela regra para achar o valor decimal. Então 2 por 3 não dá, então coloca um 0 e forma 20. 20 por 3, no momento que eu coloquei o 0 também, eu coloco uma vírgula aqui depois do 3. 20 por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Sobram 2 de novo. Eu vou colocar outro 0. E vai dar a mesma coisa. Vai dar o mesmo 6. E vai ficar repetindo esse valor aqui infinitamente. Então, a gente percebe que é uma dízima periódica. Então, deu 3,6 aproximadamente. Arredondando pode ficar 3,5. Mas, bem aqui assim o valor. É 3,6 aproximadamente. Negativo, né, que tem o sinal de menos. Então, você vê que o menos 3,6 ele está mais próximo do menos 4. Então, ele realmente deve ficar bem aqui assim nessa localização, certo? Mais próximo possível, ok? Aí, nós fizemos também, na aula passada, uma revisãozinha de comparação de números. Aqui, no caso, a comparação dos números racionais. Expliquei para vocês que esse símbolo bem aqui, que quando ele está aberto para a direita, ele representa menor. Quando ele está aberto para a esquerda, ele é maior. Então,
Algumas observações da aula passada é que todo número racional negativo é menor que todo número racional positivo. Isso aqui é uma coisa bem lógica. Toda vez que tiver um negativo e for comparar com o positivo sempre será maior. Então, aqui, por exemplo, menos 4,6, comparado com 7,8, nós vamos perceber que menos 4,6 é menor, esse símbolo aqui é menor, né? Menor que 7,8. Pessoal, para quem não lembra disso aí, ó, quando você olha os sinais, aqui tem esse sinal e tem esse sinal. Qual dos dois é maior? Aí basta você lembrar daquela regrinha, não é nem uma regra, é um artifício que nós usamos, um macetezinho para não esquecer qual é o maior e qual é o menor. Se você cortar aqui uma perninha aqui embaixo, vai formar um 7. Se cortar uma perninha aqui embaixo do outro lado, vai formar aproximadamente um 4. Se você olhar bem aqui, ó, tem um 4 aqui, parecido mais com 4. Bem aqui tem algo parecido com 7. Então, 7 é maior do que 4. Então, esse número que está aberto aqui para a esquerda, ele é o maior, e o que está aberto lá para a direita é o menor. Aí, nesse caso, ó, todos esses que estão aqui representando, estão mostrando menor que. Menos 4,6 é menor que 7,8. O negativo é menor que o positivo. Menos 1/3 é menor que 13. O negativo é menor que o positivo. E esse primeiro exemplo, ele é número racional? É. Se você pegar isso aqui, a gente pode transformar em um número racional. Mas não convém o caso agora fazer isso. Vai demorar demais. O importante é que vocês saberem que todo número negativo é menor que o positivo. Menos 1/5 é menor que 3/4, como vocês estão vendo aqui. Ó. Todo número negativo é menor que positivo. Outra regrinha que vocês não podem esquecer, todo número racional negativo é menor que zero. Toda vez que for comparar um número negativo com um zero, o negativo sempre será menor. Então, menos 5 é menor que zero. Menos 12,4 é menor que zero. Menos 6 onzeavos é menor do que zero. Então, toda vez que for comparar um número negativo com um zero, o negativo sempre será menor. Consequentemente, o zero será maior. Na comparação de números racionais negativos, será maior aquele que possui o menor módulo. Foi bem aqui que eu parei. O que é módulo, pessoal? Módulo, aqui nós vamos entender nesse primeiro momento, para o nível de vocês do 8º ano, que módulo ele representa a distância de um número até o zero. Aí tem pessoas que outros vão aprender assim e vão ensinar assim alguns professores que o módulo ele é tirar o sinal do número. Tudo bem, a gente tira o sinal dele, tira o sinal negativo, o sinal positivo e aí calcula a distância do número até o zero. Então bem aqui, ó, por exemplo, aqui na reta tem um zero. Aí eu quero saber, por exemplo, qual é o módulo de menos 2. Aí nós costumamos colocar essas barrinhas. Coloca assim, ó, barrinha, coloca o menos 2 aqui dentro da barra, aí fecha a barra. Então, quanto é o módulo de menos 2? É tirar esse sinal dele. Então, fica aqui assim, ó, fica 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que a distância do menos 2 até o zero é exatamente 2. Se você observar bem, aqui tem uma unidade, ó, até o menos 1. Então, aqui dá uma unidade, daqui para cá. Ó. Uma unidade. E do menos 1 até o zero dá mais uma unidade. Então, são 2 unidades. Uma, 2. Então, por isso que o módulo de menos 2 é igual a 2. Bem aqui nesse 3, eu vou colocar um sinal de mais aqui, que ele é assim, sozinho, ele é positivo. Vou colocar um mais só para você entender melhor a ideia. Se eu quiser saber qual é o módulo de mais 3, então eu coloco aqui o módulo de mais 3. Qual é o módulo de mais 3? Você tira o sinal, coloca só o 3. O que isso quer dizer? Que a distância desse mais 3 até o zero é exatamente 3. Se você for contar aqui, ó, 1, 2, 3. Então, até o zero, a distância dele é exatamente 3. Então, o módulo é isso. Então, o que ele está dizendo aqui? Na comparação de dois números racionais negativos, quando eu for comparar dois números negativos, será maior aquele que possui o menor módulo. Presta atenção. Será maior o que possuir o menor módulo. Em outras palavras, é maior aquele que estiver mais perto do zero, quando eu for comparar dois números negativos. Por exemplo, deixa eu pegar aqui de novo, aqui, voltando aqui para a nossa tela. Por exemplo, se eu tenho bem aqui a reta, vou fazer aqui, a reta ficou horrível, mas eu vou deixar bem aqui assim. Suponhamos que bem aqui seja o zero. Aí bem aqui eu tenho menos 10
mais lá na frente, eu tenho bem por aqui assim, menos 30. Aí eu pergunto para vocês, qual dos dois é maior? Eu vou mudar a pergunta. Qual dos dois é menor? Certo? Qual deles é menor? Vamos fazer dois sentidos. O maior, vou colocar aqui a palavra aqui, maior dos dois. Qual é o maior? É o menos 30 ou é o menos 10? Certo? Aqui entre os dois, nessa situação somente aqui. Então, no caso, pessoal, se você fizer aqui o módulo de menos 30, eita, vai ser igual a quanto? Tira o sinal de menos, fica só o 30. Aí, se você pegar aqui o módulo de menos 10, tira o sinal de 10 e fica somente o 10. Então, o maior dos dois é aquele que tiver o menor módulo, certo? O menor módulo. Então, entre esses dois números, o que tem menor módulo é o menos 10, que deu 10 aqui. O 10 é menor do que 30. Então, o menos 10, ele é maior do que o menos 30, certo? Então, a gente vai colocar aqui o maior, o menos 10. E qual dos dois é o menor? Qual dos dois é o menor? Então, já respondi um. Então, obviamente, o menor vai ser o menos 30. Agora, existe uma outra maneira de você saber disso. Basta lembrar, na reta, aquele que estiver mais distante do zero, à esquerda, no caso, se for botar distante, a gente também pode confundir com os que vão para o lado direito, os que vão para cá para o direito. À medida que os positivos vão ficando longe do zero, eles vão aumentando, vão ficando maior. Já que no lado negativo é diferente. À medida que os números vão ficando mais distantes do zero, vão se afastando aqui, ó, eles vão ficando menor. Quando isso é feito em relação ao número negativo. Essa regra vale assim, para número negativo. Então, bem aqui, pessoal, quando eu comparar menos 10, menos 30, o maior menos 10, o menor menos 30. O menos 10 está mais próximo do zero, por isso que ele é o maior. Então, agora eu vou voltar para cá, de novo lá para o nosso livro. E aí aqui aparece essa parte de operações com números racionais. Olha, aí vocês... vamos lembrar aqui algumas coisas. Adição e subtração. Então, na forma fracionária, nós temos que estudar dois casos distintos. O primeiro deles se refere a frações com denominadores iguais. Então, grave bem isso aqui, denominadores iguais. Primeiro caso. E o segundo, as frações com denominadores diferentes. Então, são duas frações diferentes. Quando nós formos somar frações com denominadores iguais e quando formos somar frações com denominadores diferentes. Então, bem aqui, ó. Para somar ou subtrair frações de mesmo denominador, ou seja, quando o denominador é igual, o que vamos fazer? Nós mantemos o denominador e somamos ou subtraímos numeradores. Então, veja um exemplo. Bem aqui tem assim, menos 34 onzeavos, menos, aí tem um parênteses, menos 1 onzeavos. O que foi feito aqui, pessoal? Primeiro teve aqui um jogo de sinal, porque aqui nós temos um parênteses, né? Então, nós vamos fazer aqui, ó, repetir o menos 34 onzeavos, repetir ele. E eu fiz esse jogo de sinal aqui, ou não, o autor do livro. Então, menos com menos deu mais, ó. Esse aqui ficou mais. Aí repetiu o 1 onzeavo, tirando já o parênteses. Porque quando faz o jogo de sinal, exclui o parênteses. Aqui é tipo uma multiplicação. É como se aqui tivesse um multiplicando com essa parte dentro dos parênteses. Então, aqui ficou assim, ó. Menos 34 mais... menos 34 onzeavos mais 1 onzeavos. Quanto é que vai dar isso? Então, nós vamos fazer assim. Você vai repetir a parte do denominador, que é o 11, e vai resolver somente a parte do numerador. Ou seja, menos 34 mais 1. Quando eu faço essa operação aqui, ó, menos 34 mais 1, vocês devem lembrar lá do sétimo ano, o que faz? Aqui repete o sinal e subtrai. 34 menos 1 dá 33. Aí, por isso que em cima ficou assim, ó, menos 33, o sinalzinho de menos aqui, ó. Aí, o que foi feito em seguida? Aí foi feita uma divisão. Como aqui tem um menos, você repete ele, porque aqui, como é a divisão, você pode até dizer que é menos com mais, aí dá menos. Aí, 33 dividido por 11 vai dar exatamente 3. Então, a resposta fica menos 3. Certo? Agora, quando
as frações são diferentes, aí o procedimento é outro. Aliás, é você descobrir quais são as frações equivalentes, as frações que você está resolvendo. Em seguida, detalhe, essas frações equivalentes, elas têm que possuir mesmo denominador. Em seguida, mantemos o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores e fazemos o procedimento que nós fizemos aqui acima. Aí bem aqui tem um exemplo, certo? Esse exemplo já foi muito direto a resposta. Eu vou pegar e colocar bem aqui do lado, menos 5 terços mais um sexto. Deixa eu ver aqui. Nós vamos tentar fazer ele bem aqui diferente. Menos 5 terços. O negócio aqui deu uma sumidinha aqui no... Deixa eu ver se eu consigo abrir outro quadro aqui ligeirinho. Para tudo, vamos lá. Então aqui eu tenho menos 5 terços. Eu vou responder de novo essa conta. Denominador é diferente. Eu vou voltar lá de novo, senão a gente se perde. Eu não decoro tudo. Mais menos um sexto. Mais menos um sexto. Mais. Aí tem um parênteses. Menos um sexto. Ficou torto aqui, a fração ficou torta. Então, deixa eu só confirmar aqui certinho se está certo. Menos... não, é menos 3 quintos. Já ia errar. Menos 3 quintos mais menos um sexto. Menos 3 quintos. O que eu tô? Eu vou inverter isso aqui, ó. Eu vou colocar lá aqui de baixo. Menos 3 quintos mais menos um sexto. Esqueça essa parte de cima aqui. Esqueçam ela. Vamos fazer aqui nessa parte de baixo. Pessoal, então aqui o que nós vamos fazer primeiro? Você pode até logo tentar unir aqui esses sinais aqui para ficar melhor. Então vai ficar assim, ó. Menos 3 quintos. Aí aqui, mais com menos, vai dar menos. Aí fica um sexto. O que vamos fazer agora? Você observa que os denominadores são diferentes. 5 e 6. Nesse caso, a primeira coisa a se fazer é calcular o MMC. Vou colocar bem aqui do lado aqui, ó. O que é o MMC? O MMC é o mínimo múltiplo comum dos números. Então, eu vou calcular aqui o MMC de 5 e 6. Ou seja, é o menor múltiplo que existe dos dois números. O menor múltiplo entre 5 e 6, excluindo o zero, porque sabemos que o zero é múltiplo de todo número, é múltiplo universal. Então, se eu pegar aqui e sair fazendo aqui a lista dos múltiplos de 5, por exemplo, você vai ver que vai formar algo assim, ó. 0, 5, 10, aí vai fazendo a lista, ó. 15, 20, 25, eu acho que vai esconder aqui minha tela, vou botar lá aqui embaixo aqui. Aí vem o 30, 25, você vai ver que vai dar essa letra. Se eu pegar e fizer a lista dos múltiplos de 6, aí vai vir a mesma coisa. Você vai fazer a lista de 6 em 6. 0, 6, 12, 18, mais 6, 18 mais 6. Eu estou somando de 6 em 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 6, 36. E assim vai. Lembrando que esses conjuntos, eles são conjuntos infinitos. Eu coloco aqueles 3 pontinhos aqui do lado aqui, ó. Certo? Então, o menor múltiplo que tem de 5 e 6, o menor, se você observar, tirando o zero, esquece o zero, o zero ele aparece em toda a lista. Qual é o menor múltiplo que apareceu aqui semelhante nos dois? Você vai ver que quem apareceu nas duas listas, o menor valor foi o 30. Certo? Mas na frente dessa lista aqui vai aparecer outros números, mas o menor que aparece é o 30 no caso. Eu fiz aqui de uma forma básica para vocês entenderem, mas vocês observarem como é que é feito esse cálculo. Geralmente a gente faz assim, ó. Coloca o 5 e o 6 e você vai ter que compor em fatores primos. Aí observa se tem número par primeiro, para começar dividindo por 2. Então, se tem número par, você começa a divisão por 2. Dividindo, obviamente, só o número que der para dividir por 2.
Então, 6 por 2 é 3. O 5 não dá para dividir por 2, então eu vou repetir ele. Aí agora eu não tenho mais número par, então eu vou tentar o 3. Então, o próximo número primo é o 3. Lembrando que o número primo, que a gente decompõe em fatores primos aqui, primos. Números primos são todos aqueles números que só dividem por 1 e por ele mesmo. Então, o 2 é primo porque ele só divide por 1 e por ele mesmo. É o único número par que é primo, é o 2, certo? Aí o 3 é primo porque ele só divide por 1 e por ele mesmo. Quando eu coloco só divide, é a divisão exata, para dar a divisão exata. Então, 3 dividido por 3 aqui é 1. Aí, o 5 não dá para dividir por 3, então eu vou repetir ele. Aqui no meio eu estou colocando uma vírgula, viu? No meio aqui entre os dois. Aí, aqui resultou em 1, terminou esse lado direito da divisão. Então, nós vamos colocar aqui o 5 agora. Divide só por 5, 5. 5 por 5 é 1. Então, o 5 também é um número primo, porque ele só divide por 1 e por ele mesmo. Então, pronto, aqui, ó, terminou. Quando é que a conta termina? Quando aqui do lado esquerdo resulta em 1, todos os valores. O próximo passo, para descobrir o MMC, basta você multiplicar todos os números aqui do lado direito, ou seja, multiplicar os fatores primos. O 2 pelo 3, o resultado por 5. Você multiplica esses fatores. Então, 2 vezes 3 é 6, e 6 vezes 5 são 30. Então, realmente, o valor bate com o que a gente fez aqui na lista acima. Aí, o próximo passo, pessoal, para responder isso aqui, o que você faz? No lugar dos denominadores, você coloca o MMC. Qual é o MMC? O 30. Por que eu estou fazendo isso? Porque eles devem ficar, as duas frações devem ficar com denominadores iguais. Então, eu vou colocar bem aqui, tem um sinalzinho de menos aqui, ó. Vou colocar o 30 bem aqui. Certo? E aí, lá em cima tem um sinal de menos. Eu vou até deixar esse sinal de menos logo aqui também, para não dar confusão. Aí, qual é o próximo passo? O próximo passo é você pegar esse 30 e dividir para encontrar, porque aqui falta o numerador em cada uma. Para encontrar esse numerador, você vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador da fração que você está trabalhando. Então, esse 30 aqui, eu vou dividir pelo 5. Vou fazer, ver se dá para fazer aqui bem pequenininho, tá melhor. 30 eu vou dividir por 5. E o resultado eu vou multiplicar pelo 3. A mesma coisa aqui, ó. Nessa fração, numerador, eu vou dividir o 30 pelo 6. E o resultado, dividir pelo 6, né? E o resultado eu vou multiplicar pelo 1. Então, é isso aqui que é feito. Então, a gente repete aqui o denominador. Ficou torto, 30. Aí você pode até pegar esse menos, deixar por último. Ó. Vai ficar assim, ó. 30 por 5 é 6. 6 vezes 3 é 18. Como tem o sinal de menos, então vai ficar menos 18. Repetindo. 30, que aqui é a divisão. 30 dividido por 5 é igual a 6. 6 vezes 3 são 18. Como tem o sinal de menos, coloca o sinal de menos. Aí o próximo passo, repete o menos, a barrinha. 30 dividido... Ó, aqui, repete o 30, né, o denominador. Aí você vai trabalhar na parte de cima. 30 dividido por 6 são 5. E 5 vezes 1 é 5. Aí eu vou puxar ela bem aqui para o lado, ó, para cima aqui, para continuar aqui. Ficou 18, menos 18, 30 avos, menos 5, 30 avos. O que nós vamos fazer? Aí você vai apenas repetir o denominador. Qual é o denominador? O 30. E fazer a conta, resolver a conta só na parte de cima. Quais são os números na parte de cima? Os numeradores. Menos 18 e menos 5. Você vai resolver só isso aí agora. Então, quanto é menos 18? Menos 18, menos 5. Aí você deve lembrar da matemática, né, do sexto ano, sétimo ano, quando você tem números com sinais iguais, então você repete o sinal, que é o menos 18, menos 5, qual é o sinal que aparece? É o sinal de menos. E soma os valores, os módulos, que a gente chama módulos, o valor, o número que está longe do zero. Então, 18 mais 5 vai ser igual a 23. Então, bem aqui, o denominador, o numerador vai ser menos 23, 30 avos. É o valor que deu aqui na nossa continha. Aí vamos voltar para lá para ver como foi que ficou no... Olha, ó, o valor ficou aqui no erro, certo? Então, é dessa forma que é feito o cálculo.
Ok, pessoal? Então, eu vou encerrando aqui minha aula. Acredito que já deu para ter uma base, como é que são feitas essas questões, porque senão o vídeo vai ficar muito longo.